Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Antes de mais nada, quero explicar para vocês o motivo de eu ficar ausente todo esse tempo sem postar novos vídeos, né? Minha esposa tinha ficado grávida, nasceu a neném, e aí foi correria muito grande aqui para mim, e também tem o meu trabalho também, né? E aí eu não tive mais tempo de postar novos vídeos, mas estamos aqui. E o assunto de hoje é muito sério. O assunto de hoje é muito sério, tá? Então, pega a sua Bíblia e vamos examinar juntos a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre abominação? Vamos examinar o que Deus abomina de acordo com os textos bíblicos, tá? Primeiro, vamos ver o que Jesus disse que devemos fazer com as Escrituras. Primeiramente, vamos ver o que Jesus falou que a gente deve fazer com as Escrituras, né? Então, nós vamos aqui no livro de João, no capítulo 5, né? João, capítulo 5, versículo 39. É um versículo que vocês, com certeza, já conhecem muito bem esse versículo, né? Jesus disse assim, ó: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que significa a palavra examinar? A palavra examinar significa observar, analisar ou investigar algo com atenção e detalhe. Pode envolver uma avaliação cuidadosa para entender, descobrir ou verificar algo. Quando Paulo e Silas chegaram em Bereia e anunciaram o evangelho, o que os bereanos fizeram para saber se o que eles estavam falando era verdade? Sabe o que eles fizeram? A gente vai aqui no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11. Então, estamos aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Olha só aqui, ó, quando Paulo e Silas estavam lá em Bereia, eles pregaram lá na sinagoga, e olha o que acontece aqui, ó. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, quando Paulo e Silas foram pregar lá na igreja, lá na sinagoga, o que os bereanos fizeram? Examinaram as Escrituras para verificar se o que Paulo estava falando lá na frente realmente estava de acordo com as Escrituras. Então, examinar, a gente tem que examinar a fundo, verificar com muito detalhe o que a palavra de Deus fala sobre certos assuntos, né? Então, nesse canal a gente faz exatamente isso. A gente pega um tema, tipo a gente está pegando esse tema aí, né? O que a Bíblia fala sobre abominação. O que a gente deve fazer? A palavra-chave é abominação. O que eu vou fazer? Eu vou verificar vários versículos da Bíblia, se possível, até todos os versículos, para ver o que de fato a Bíblia fala sobre essa palavra, abominação. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente está analisando o que a Bíblia quer que a gente faça com ela, que é examinar. Jesus falou, examinar as Escrituras. É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, continuando. Paulo diz em Romanos que as Escrituras, presta atenção, Paulo diz em Romanos que as Escrituras foi escrita para quê? Essa é uma pergunta interessante, né? Vamos ali no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, estamos aqui no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Olha só o que aqui Paulo diz assim, ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, quando ele fala, pois tudo quanto outrora foi escrito, ele está falando aqui do Antigo Testamento, tá? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, falando do Antigo Testamento, tenhamos esperança. Então, qual que era a Bíblia de Paulo aqui? Era o Antigo Testamento. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo, né,
a importância das Escrituras para nós. Olha essa outra pergunta. O que Paulo diz sobre a utilidade das Escrituras? Qual que é a utilidade das Escrituras? Quando ele fala a utilidade das Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, estamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando ele fala toda a Escritura, ele está se referindo até aqui ao Antigo Testamento, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A utilidade das Escrituras aqui, ó. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, certo? Então, a utilidade das Escrituras, de acordo com esse versículo aqui, ela é útil para repreender, corrigir e educar, tá? E qual que é o propósito? Qual que é o propósito de tudo isso? Quando você continua lendo o versículo, ele vai falar, ó, a utilidade é essa daqui, certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. Com qual fim? Qual o propósito disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, certo? A Escritura, falando do Antigo Testamento, tá aí, depois vem o Novo Testamento, a Escritura é inspirada por Deus, e a utilidade a gente acabou de ver, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Esse é o propósito das Escrituras, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Essa questão de ser perfeito é o quê? A obediência às Escrituras, a palavra de Deus, certo? Então vamos para frente. Partindo dessas informações, agora vamos examinar nas Escrituras o que é abominável a Deus. Primeiro, o que significa a palavra abominável? Dá uma olhadinha aí, ó. A palavra abominável refere-se a algo que é extremamente repulsivo, detestável ou ofensivo. Geralmente é usado para descrever ações, comportamentos ou coisas que são consideradas moralmente erradas ou repugnantes, especialmente no contexto espiritual ou ético, certo? Então aqui é a palavra abominável. Então você já acaba de ver o que significa essa palavra. É uma palavra repulsiva, tá? Não é algo legal, certo? Então quando você vê a palavra abominável na Bíblia, não é algo que Deus se agrada, não, tá? Então vamos examinar dentro da Bíblia vários versículos que aparece a palavra abominável. E vamos analisar, tá? Analisar com muito cuidado. Vamos examinar, fazer igual Jesus falou, examinar as Escrituras. Então é isso que a gente vai fazer. A palavra-chave é abominável. A gente vai iniciar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 5. Acompanhe isso aí na sua Bíblia, tá? Acompanhe na sua Bíblia. Então estamos aqui no livro de Provérbios, tá? Acompanhe na sua Bíblia, faz igual os bereanos, examine para ver se o que está sendo falado aqui nesse vídeo está de acordo com as Escrituras. Então preste atenção, examine você mesmo na sua Bíblia, tá? Para conferir se o que está sendo falado aqui está de acordo ou não. Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 5. O que é abominável aqui a Deus? Ó, o que Deus, para Deus é abominável? Preste atenção. O texto vai dizer para nós, ó. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O que é abominável a Deus de acordo com esse versículo? Todo arrogante de coração. Aqui é muito claro, meus irmãos. Uma pessoa que é arrogante de coração, para Deus isso é abominável, certo? Vamos para o próximo versículo. Vamos lá, Provérbios capítulo 20, versículo 23. O que é abominável a Deus agora? Ó? 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. O que é abominável ao Senhor de acordo com esse texto? Balanças enganosas. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa, certo?
que naquela época, lá, naquele tempo, as pessoas usavam, algumas pessoas que queriam trapacear outras pessoas, usavam dois tipos de peso, né? E usava a balança e, de acordo com esses dois pesos aqui, um era o peso correto e o outro peso lá era peso de injustiça, tá? As pessoas usavam o peso errado ali só para trapacear as pessoas. E para Deus isso é errado, meus amigos. Então, para Deus isso é abominável. A pessoa fazer esse tipo de coisa aí para trapacear as outras pessoas usando a balança, nessa época aqui, na verdade, até hoje, isso é abominável a Deus, trapacear pessoas, certo? Agora a gente vai no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Vamos ver mais o que a Bíblia fala de abominação. Então estamos aqui no livro de Deuteronômio, certo? Capítulo 23, o versículo 18. Vamos aqui no versículo 18. O que a Bíblia fala aqui, ó? Não trarás salário de prostituição, nem preço, olha só, de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, porque por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Entendeu aí, meus irmãos? Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Meus amigos, então, até isso aqui, uma pessoa que está vivendo de prostituição, pegar o salário dela, o dízimo ou oferta e levar para a igreja, a própria Bíblia, o próprio Deus está falando que isso é abominável. Deus não aceita oferta desse tipo de pessoa, tá? Por quê? Preste atenção. Esse versículo expressa uma condenação contra práticas e rendimentos obtidos de atividades imorais ou indignas, sendo utilizados como oferta a Deus. Ele destaca que a fonte dos recursos importa tanto quanto a intenção por trás deles. Assim, o versículo reforça o chamado para a santidade e pureza nos atos e na forma como se honra a Deus, evitando trazer elementos que vão contra os princípios divinos. Certo, meus amigos? Então, a Bíblia é clara sobre esse assunto e para Deus isso é abominável. No livro de Salmo, agora vamos ver outra palavra-chave, Salmo 5, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha em Salmo 5, versículo 6. Então estamos aqui no livro de Salmos 5, versículo 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Certo? Então, o Senhor abomina ao sanguinário, meus amigos. Então, esse tipo de coisa aqui que o ser humano faz, a pessoa que faz esse tipo de coisa, que é sanguinário e fraudulento, a própria Bíblia está dizendo que Deus abomina. Agora, o que mais Deus abomina? Vamos voltar lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 22. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Vamos ver aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O que é abominação aqui? Lábios mentirosos. Para Deus, isso é abominável, tá? Então, você já viu lá no início do vídeo, você viu o que significa a palavra abominável, algo repugnante. Então, essas coisas aqui que está sendo apresentada para Deus, isso é repugnante, é abominável, tá? O que mais é abominável de acordo com a palavra de Deus? Vamos para frente, vamos examinar, vamos procurar mais versículos que fala sobre essa palavra-chave, abominação. Vamos para o próximo versículo. Vamos voltar aqui no capítulo 6 de Provérbios. Esse é um versículo, um texto que muita gente conhece, né?
Provérbio 16, versículo 6. A gente vai ler do 6 até o 19. Vamos lá. É do capítulo 6, versículo 16. Vamos lá. Provérbio capítulo 6, versículo 16, aqui ó, até o 19. Presta atenção o que é que diz aqui, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a sétima a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Lembra do versículo que a gente leu ainda há pouco? Que é abominável, língua mentirosa? Então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, esse é o 3. Coração que trama projetos iníquos, esse é o 4. Pés que se apressam a correr para o mal, esse é o 5. Testemunha falsa que profere mentiras, esse é o 6. E o que semeia contendas entre irmãos. Esse aqui, para Deus, a palavra é abominável. Essas outras coisas Deus aborrece, já é algo ruim. Agora, imagine essa última aqui, que semeia contenda entre irmãos. Para Deus, isso é abominável. Aquela pessoa que faz mutim para fazer intriga entre as pessoas, para Deus, isso é abominável. Certo, meus irmãos? Vamos para frente, tem mais versículo ainda. Para saber, descobrir toda a verdade, você tem que examinar vários textos. Vamos lá. O próximo texto está aqui no livro de Levítico, capítulo 20. Vamos lá, livro de Levítico, no capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só o que diz aqui Levítico, capítulo 20, versículo 13. Preste atenção aí agora, ó. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. O que é abominável de acordo com esse versículo aqui? Nem precisa comentar, né? Que o texto já está dizendo aí. Então, isso para Deus é abominável. O que mais é abominável? Vamos ver. Vamos para frente. Levítico 18, mais uma vez repete. Aqui, ó, Levítico 18, versículo 22. Preste atenção. Mais uma vez vai repetir aqui, ó. Ó. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Então, isso aqui não precisa nem comentar, que isso aqui é claro. Vamos para frente. Agora vamos no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. O que diz aqui, ó? Deuteronômio 22, versículo 5. Ó, preste atenção no texto. E a palavra-chave vai aparecer de novo, ó. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus, certo? Então o texto está claro aí também falando sobre esse assunto. Agora daqui para frente, certo? Daqui para frente as coisas vai dar uma arrochada a mais, porque a palavra de Deus, ela fala de alguns assuntos que muita gente não concorda, né? Eles acham que isso é só do Antigo Testamento, não tem mais a sua validade hoje. Mas eu vou perguntar para você agora. Essas informações que a gente acabou de ler, esses vários versículos que a gente acabou de ler, que para Deus é abominável, essas coisas deixaram de ser abominável hoje, porque é do Antigo Testamento, porque os textos que a gente leu aqui estão todos no Antigo Testamento. Agora, eu pergunto de novo. Essas coisas que é abominável, que está escrito no Antigo Testamento, para Deus hoje não é mais abominável? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Continua sendo abominável isso? Dá um pause no vídeo, coloca aí no comentário que sim ou não, certo? Porque agora a gente vai entrar em alguns textos que são textos muito sérios, tá? A gente vai entrar em informação muito séria, que muita gente talvez nem sabia que esses versículos existiam. Nem tinha conhecimento desses versículos que a gente vai ler agora, certo? Lembrando que nós estamos pesquisando aqui a palavra-chave é abominação, abominável, certo? Então vamos para frente. O que mais agora que a Bíblia vai apresentar aqui para nós que é abominável a Deus
e que muita gente está fazendo talvez nem porque nem não sabe que isso é abominável. No livro de Deuteronômio, nós já está aqui nele, no capítulo 14, versículo 3. Preste atenção, a Bíblia é clara sobre esse assunto. Lembra que eu perguntei para vocês, as coisas que a gente leu, continua sendo abominável hoje? Talvez a maioria vai comentar e vai dizer que sim, continua sendo abominação. E o que eu vou ler agora? Será que já não é mais abominável a Deus? Então, umas coisas é abominável para Deus hoje, outras coisas já não é mais abominável? Será que é assim mesmo? Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 3. Estamos aqui, ó. Livro de Deuteronômio, 14, versículo 3. Presta atenção, a palavra que nós estamos usando é abominável. Não comereis coisa alguma abominável. Certo? Olha a palavra que apareceu aqui, ó. Abominável. Peraí. Deus está falando para mim não comer algumas coisas que são abomináveis. Que coisas são essas que são abomináveis? Se você fazer a leitura de todo o restante do capítulo, tá cheio de animais que Deus proibiu para não ser alimento, tá? Deus proibiu. E esses animais são abomináveis, no sentido de você se alimentar dele, certo? Não que Deus criou algo abominável. É abominável você se alimentar desses animais, certo? Que Deus falou que não era para comer. Mas vamos lá, presta atenção. Aqui a gente leu só um versículo, né? Vamos para outro. Levítico, capítulo 11. Vamos lá no livro de Levítico, novamente. Levítico, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. Olha o que é que diz aqui, ó. Presta atenção. A palavra-chave que nós estamos usando é abominável. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Capítulo, ó, aqui, Levítico capítulo 11. Aqui está falando das listas dos animais que Deus proibiu de comer, alguns que ele permitiu e outros que ele proibiu. Ó, se-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Do que ele está se tratando? Se você olhar mais para cima, ele fala que são de alguns peixes. Porém, todo que não tem barbatana, está falando de peixe, ó. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, estes comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Então, meus amigos, para Deus, esses animais, para consumo nosso, é abominação. Deus está falando que a gente não deve comer esses animais porque é abominável. Lembra o que significa a palavra abominável? Volta lá no início do vídeo se você não lembra. Vai ler novamente lá o que significa a palavra abominável e se encaixa com o que a Bíblia está falando aqui agora. No versículo 13, vamos lá, ó, versículo 13, que embaixo diz, ó: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, a águia marinha, e assim ele vai listando vários pássaros, várias aves que é abominação para o consumo, certo? Versículo 20. O que diz o versículo 20? Lembrando que nós estamos usando a palavra-chave, abominação, ó. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Então, isso é abominável. Versículo 41, o que diz? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 41. Olha só. Vamos lá, 41 diz assim, ó: também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Então, quem está falando é o próprio Deus. Isso seria abominação se consumir esses animais que Deus falou que não era para ser consumido. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Então, Deus está falando que esses animais que ele listou são abominação. Agora, a gente vai entrar num assunto mais sério ainda. Nós estamos usando a palavra abominação.
Quando a gente vai agora no livro de Isaías 65, isso é muito sério, tá? Isaías 65 tem um texto que talvez muitas pessoas também não conhecem esse texto. Mas a gente vai, né? Isaías, livro de Isaías, capítulo 65, versículo 3. Preste atenção. Olha o que esse texto diz aqui, ó. 65, preste atenção. O que irrita a Deus? O que irrita a Deus? O que é abominável a Deus? Ó, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolo. Preste atenção. Ele vai listando algumas coisas que o povo lá estava fazendo, ó. Que mora entre as sepulturas e passa noites em lugares misteriosos. O que mais que esse povo estava fazendo? Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. O que estava irritando a Deus? E você acha que Deus não se irrita ainda com as pessoas que conhecem a Bíblia, sabe que não deve se alimentar desse tipo de coisa e estão ignorando a palavra de Deus para satisfazer o próprio apetite? Será que para Deus isso não está irritando mais ele? Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolo. E o que mais que o povo estava fazendo? Que mora entre as sepulturas e passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. E aí, será que Deus ainda, para Deus isso aqui não é mais abominável a ele? Se alimentar das coisas que ele falou que não era para comer? Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, não sabe sobre esse assunto de alguns animais que se pode ou não pode, é uma coisa. Deus não leva o tempo da ignorância. Mas e quando a pessoa sabe? E quando a pessoa sabe que está escrito na Bíblia, sabe que Deus falou que não era para comer e continua, será que Deus não se irrita com isso? Será que esses animais não são mais abomináveis para o consumo? E aí? Vamos para mais um aqui. Esse aqui é mais pesado ainda, esse versículo aqui que a gente vai ler, ó. Isaías 66, versículo 16. Vamos lá. Isaías 66, versículo 16. Lembrando que Deus vai destruir esse mundo com fogo. Quando ele vir no juízo para destruir tudo com fogo. Olha só o que Isaías está falando aqui, ó. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam, preste atenção, que o juízo de Deus é no futuro. O juízo de Deus não aconteceu ainda. É no futuro. E vai ser um juízo de fogo. Preste atenção. Olha o que vai ser queimado no fogo, que vai ser consumido. Ó. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio. Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Quem falou isso aqui foi o próprio Senhor, certo? Vai ser consumido no fogo, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Vai ser consumido no fogo aqueles que fazem o quê? Come carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. E aí, meus amigos? Será que esses textos não são claros o suficiente para a gente entender que quando Deus fala para a gente não comer certo tipo de coisa, é porque não é para comer? Então a Bíblia é clara sobre este assunto, certo? Qual que é o apelo de Deus? Qual que é o apelo de Deus para nós hoje? Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 4. Estamos finalizando já o vídeo? Isaías 44, versículo 4. Talvez você não conhecia sobre esses versículos, mas se você quiser, anota esses versículos aí para depois você examinar e fazer igual os bereanos, para ver se o que eu estou falando aqui é conversa fiada, porque isso aqui está na palavra de Deus. Isaías 44, ó, Isaías 44, versículo 4. O que diz aqui, ó? Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Então o povo estava fazendo coisa abominável, adoração de ídolos, certo?
Muitas outras coisas que para Deus é abominável, o povo estava fazendo. E o que Deus estava fazendo? Estavam enviando os seus profetas, os seus servos, para dizer para o povo não fazer esse tipo de coisa. Então hoje a palavra de Deus ainda continua, ainda tem gente ainda que continua ensinando a palavra de Deus do jeito que deve ser ensinada, mostrando a verdade para o povo. E Deus se irrita com aqueles que conhecem a verdade e continuam no erro. Tá? Então a palavra de Deus é muito clara sobre esse assunto. Mas o que mais que Deus apela para nós? Olha, envia os seus profetas, envia os seus mensageiros para advertir o povo, para não continuarem cometendo coisas abomináveis. Deus continua fazendo isso, com o prol de salvar as pessoas. Capítulo 20, versículo 25. Capítulo 20, versículo 25. Creio que seja isso aqui. Ó. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Fareis, pois, Deus falando para o seu povo, ó. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais. Quando a pessoa come esses animais que Deus falou que não é para comer, as pessoas se tornam o quê? Abomináveis. Não, ele está dizendo para nós, ó. Não vos façais abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imunda. Deus apartou esses animais de nós para tê-las por imunda, que não é para a gente consumir esse tipo de alimento. Deuteronômio 7, vamos lá, mais um versículo aqui, ó. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. O que diz aqui, ó? Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Presta atenção o que diz aqui, ó. Lembrando que a palavra-chave é abominável, ó. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoada, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então, até coisas, meus amigos, até coisas que são abomináveis, Deus está falando aqui que a gente nem deve levar isso para dentro de casa. Quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Então, os textos é muito claro sobre essa palavra abominável. Capítulo 12, versículo 31. Existem muitos outros textos, mas eu selecionei apenas esses aqui, ó. Sei que alguns aí já desistiu de assistir porque o vídeo é grande. Tem uns que na hora que vê que o vídeo é mais de meia hora já corre, né? Então, mas aqui é examinar a palavra de Deus. Quem gosta de examinar, é desse jeito aqui que eu faço. Versículo 31, o que diz aqui, ó? Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses, certo? Então Deus está aconselhando a gente não fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão fazendo, que para Deus é abominável. Agora, vamos finalizar o vídeo com esses textos que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que a palavra que a gente sempre está usando aqui nesse vídeo é a palavra abominável. A Bíblia vai dizer para nós claramente, a gente já leu lá em Isaías, que disse que as pessoas que comem porco, né, comem animais que são abomináveis, o próprio Deus falou que serão consumidos. E quando a gente chega aqui no livro de Apocalipse, lembrando que a palavra é abominável, e a gente vai ver essa mesma palavra aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, certo? Olha o que diz aqui, ó. Pode conferir isso aí na sua Bíblia, tá? Confere na sua Bíblia e vê se tá de acordo ou não, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá claro, meus amigos, esse texto aqui, isso está no livro de Apocalipse. E aqui apareceu que palavra? Abomináveis. Essas pessoas vão ser consumidas no fogo. Lá Isaías falou. Apocalipse está confirmando aqui também, certo? E versículo 27, mais um versículo aqui, ó.
Quem vai ficar de fora da Nova Jerusalém? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o texto, para mim, o texto está muito claro, não precisa nem explicar sobre isso aqui. Então a gente vai parar o vídeo por aqui, meus irmãos, porque isso aqui, mais claro do que isso aqui, não existe. A gente estudar a palavra de Deus, usando essa palavra, os textos que a gente usou aqui, não existe coisa mais clara do que isso sobre esse assunto. Então, agora a decisão está em tuas mãos, certo? Porque a Bíblia é clara falando sobre algumas coisas que a gente não deve fazer, porque os que fazem, sabendo que é errado, serão consumidos no fogo. E quem falou isso foi o próprio Deus. E no livro de Apocalipse está falando também, não vai entrar na cidade. E no outro vai ser consumido pelo fogo. Então que você possa tomar a decisão correta de seguir. Ou vou seguir a palavra de Deus, ou eu vou seguir o que está sendo ensinado na minha igreja. Eu prefiro seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Mesmo se o pastor da igreja que eu frequento falar uma coisa que não está de acordo com esse livro aqui, para mim o que ele falou não vale de nada. Porque o que vale é o que está escrito dentro desse livro aqui. Porque esse livro aqui é a palavra de Deus. Então espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido na sua mente sobre esse assunto. Que Deus te abençoe e te dê força para colocar em prática a vontade de Deus em sua vida. Obrigado, meus amigos, por assistir até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha só o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Olha só, a palavra é abominável. Ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Certo? Vamos para mais um aqui. É dever de quem guardar os mandamentos de Deus? Será que era somente dos judeus naquela época? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Eclesiastes. O que Eclesiastes fala sobre isso? Eclesiastes, capítulo 12. É dever de quem guardar os mandamentos de Deus? De tudo que tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Quem é dever de quem guardar os mandamentos? Todo homem, não é somente judeus, é todo o homem, a humanidade, certo? Então é isso, esse é o bônus desse final aqui, para que vocês possam entender a palavra de Deus. Tchau, tchau.